Então, eu quero chamar agora, um menino aí, um homem de Deus. Ele fez uma aliança com o Senhor em 1994. Se batizou. Ele tem paixão por estudo, sempre está estudando, lendo. Se casou em 2006. Filho dele vai fazer um ano daqui a 7 dias. Uau! Levi Conrado vai fazer um ano daqui a uns dias. É engenheiro mecânico, trabalhou na indústria, é mestre, pesquisador, casado, não gosta de se sentir perdendo tempo. Não gosta de se sentir perdendo tempo. Eu convido então, chamo aqui, mestre Diego Cunha. Vamos recebê-lo. Glória a Deus. Bom dia, Rede Apostólica Cristã. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar. Muito obrigado pela recepção, pela honra. Que o nosso Deus nesse dia, nessa conferência, seja glorificado, honrado. Fale contigo ao longo de cada ministração e aqui nesse tempo também. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: tenha muita esperança, porque o nosso Deus está neste lugar, liberando algo novo sobre a tua vida, que será duradouro. Diga assim: o Senhor está ativando novas missões sobre a tua vida e sobre a tua existência. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus por um dia tão especial, por um dia tão incrível da sua palavra, desse tema tão poderoso que o apóstolo Ricardo propôs, junto com a profeta Eneida, para a Rede Apostólica Cristã, o tema do alinhamento geracional. Confesso a você que num primeiro momento, eu pensei rapidamente que esse tema seria um tema um pouco difícil de ser aprofundado, que seria um tema escasso, para que pudéssemos estar escavando algo da palavra de Deus, e foi só começar a estudar um pouco mais, e já foi muito rápido percebermos que esse tema é um dos temas principais e mais ricos de Deus para o nosso tempo e para essa geração. Mais uma vez a Rede Apostólica tem estado alinhada e sintonizada aquilo que Deus está fazendo no Brasil, aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. E eu tenho muita honra de poder estar contigo hoje aqui, ministrando essa palavra e quem sabe contribuindo para aquilo que Deus está revelando para a tua vida ao longo desse dia. Aquilo que eu vou ministrar hoje é uma continuação à introdução que o apóstolo Ricardo nos trouxe ao tema do alinhamento geracional. E eu gostaria de trazer uma ministração voltada para que nós pudéssemos reconhecer um pouco melhor os sinais, se existe esse problema no alinhamento geracional, no momento que nós estamos vivendo, na nossa sociedade, aqui no nosso estado, no contexto de igreja local que cada um de nós está trabalhando para o reino do Senhor Jesus. E por isso essa ministração vai se chamar o desalinhamento geracional. Como que nós, para podermos reverter algo e trazer bênção alinhando as gerações, precisamos estar conscientes de que há ou não um desalinhamento no nosso meio. E quando eu falo em desalinhamento geracional, eu quero que você entenda essa expressão geracional, tanto como vendo as novas gerações na sociedade, as gerações que estão surgindo, a geração Z, a geração Alfa, essa geração que nasceu a partir da virada do milênio, como ela está sendo inserida no reino de Deus como uma nova geração na história. Mas também gostaria que você visse ao longo desse dia esse tema geração,
essa palavra geracional como a tua responsabilidade como líder de célula, como supervisor, como pastor, e entender, não importando a idade daqueles que chegam ao teu redor, como você pode fazer para alinhar espiritualmente, apostolicamente, culturalmente, no reino de Deus, na palavra de Deus, as novas gerações de cristãos que estão chegando sob a tua responsabilidade. Quem aí é líder de célula, supervisor, pastor? Levanta a mão bem alto aí. Uau, vamos dar um aplauso a Jesus por tantos líderes. Uau, centenas de líderes aqui no nosso meio. E ao mesmo tempo que você hoje tem sido honrado com esse dia preparado, com esse dia especial, hoje é um dia de você levar para casa uma missão. Hoje é um dia de você entender mais profundamente o teu chamado. É um dia de você conseguir conectar essas ministrações que estão sendo trazidas aqui, àquilo que Deus espera de ti nos próximos dias, nas próximas semanas, ao longo do próximo ano, como igreja e como um líder no reino de Deus. Quando a gente fala de desalinhamento geracional, eu preciso que você entenda algo muito importante, que Deus se move por meio das gerações. Como o apóstolo Ricardo introduziu aqui, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus não fez uma aliança apenas com um indivíduo, Deus fez uma aliança com gerações. Diga assim comigo: Deus faz alianças com gerações. E mais do que nunca, a partir então da aliança com Abraão, que desagou em toda a história do povo de Deus, e depois deu origem à vinda do Senhor Jesus como Messias e Salvador, e também acabou gerando a vida da igreja e o povo da igreja por meio da aliança de Deus com Abraão. O Senhor, Ele olha sim para nós como indivíduos, mas Ele olha muito mais de uma maneira global para os seus projetos nessa terra, para as gerações, para como que as gerações estão se movendo. Então, a partir disso, nós precisamos entender o seguinte: quando existe um desalinhamento geracional, propósitos de Deus estão sob o risco de ser interrompidos. Quando existem situações de desalinhamento, aquilo que Deus tem preparado para o nosso tempo, para o nosso povo, para a nossa sociedade, para a igreja local onde estamos inseridos, e mais, para as nossas famílias e para os nossos filhos, está sob risco. Então, quando a gente entende a gravidade e a importância de nos preocuparmos com a geração atual e com as próximas gerações, eu quero te mostrar, com base naquilo que o apóstolo Ricardo trouxe uma definição como sendo um dos períodos mais tristes da história bíblica, um dos momentos mais desafiadores para que o projeto de Deus se sustentasse no mundo, e esse período ele durou em torno de 300 a 400 anos de história. É o período dos juízes. É quando nós vemos na palavra de Deus um grande desalinhamento geracional. E eu quero usar aqui uma linguagem da geração mais jovem, da geração que está aí conectada nas redes sociais, e tem se falado muito numa estratégia de nós percebermos alguma situação com base num funil. Quem já ouviu falar da estratégia de funil? Você já ouviu falar aí? E na estratégia de funil, nós aprendemos que as coisas se revelam de uma forma mais superficial e global, mas existem raízes que estão no fundo desse funil, causando de fato o resultado que se deve ter. E eu quero trazer hoje então 5 sinais desse funil do desalinhamento geracional que nós precisamos perceber no nosso meio e na nossa realidade. Quando você entende isso, entenda comigo agora o contexto bíblico que nós vamos entrar. Deus fez uma das maiores intervenções na história, quando o seu povo estava vivendo como escravo lá na nação do Egito, e depois de 4 séculos vivendo como escravo, Deus trouxe uma intervenção, escutando o clamor do seu povo, tendo se cumprindo os tempos, levantando Moisés como um líder, como um pai para aquela geração, e agora aquele povo é liberto para viver um novo projeto, para viver um novo ciclo, para viver um novo tempo, e aquela geração que estava escravizada, estava dispersa, agora é alinhada. E me lembro nitidamente quando o apóstolo Ricardo ministrou, alguns anos atrás, na rede apostólica, sobre a importância do pensamento geracional dentro da mentalidade hebraica, ao ponto de que aquele povo que estava escravizado há mais de 400 anos, quando sai do Egito, sai já organizadamente em cada uma das suas tribos, posicionadas para esse novo momento que estavam vivendo.
E nós sabemos que passaram-se 40 anos de história, Josué foi levantado como um novo líder, e agora esse povo atravessa, sai do deserto, atravessa o rio Jordão, entra de fato com os pés na terra prometida, a terra de Canaã, vive ainda mais milagres e maravilhas. Então nós entramos em um novo período da história, aonde aquele povo que estava escravo, conheceu uma nova verdade, um verdadeiro Deus, e agora começa a viver uma vida com esse Deus. Algo similar com aquilo que Deus faz no nosso tempo, na nossa geração e na nossa existência. E agora esse povo então, ele começa a deixar se perder a essência daquilo que Deus tinha preparado para eles como uma geração. E quando nós percebemos isso, nós vamos estar caindo no livro de Juízes. Eu gostaria que você pudesse ver na tua Bíblia o último versículo do livro de Juízes, Juízes capítulo 21, versículo 25. O último versículo de Juízes, ele é idêntico, por exemplo, a Juízes 17:6, é uma expressão que se repete 2 vezes. E esse versículo resume, esse versículo sintetiza o pensamento que eu gostaria de trazer hoje aqui, do desalinhamento geracional. E lá no topo desse funil, lá no resultado final desse projeto que durou 300 a 400 anos, um projeto de trevas, um projeto de desalinhamento, um projeto de estagnação do projeto de Deus, vem a seguinte afirmação: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Diga assim comigo: cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. Ou seja, cada um tinha a sua verdade, cada um tinha a sua lei, cada um tinha os seus propósitos de vida, cada um tinha a sua visão particular de como deveria ser a sua existência. E aqui nós vemos que isso não é algo que a palavra de Deus enaltece como algo alinhado aos projetos de Deus. Pelo contrário, este é o resumo da tragédia de um projeto de Deus para uma geração, naquilo que eu vou chamar hoje, nesse topo desse funil, como relativismo cultural. Então esse é o sinal maior de que uma geração está propícia a estar desalinhada com a palavra de Deus e com os projetos de Deus. Quando nós percebemos na sociedade, quando nós percebemos no nosso meio, quando nós percebemos nas escolas, nas famílias, um relativismo cultural, cada um fazendo aquilo que lhe parece certo, cada um com a sua verdade, cada um com aquilo que tem em mente que deve ser feito. Então nesse mesmo contexto, você deve se perguntar assim: mas nós estamos falando do livro de Juízes, então significa que existem líderes, que existem pessoas que Deus estava levantando para liderar essa sociedade. E é verdade, mas juízes são líderes situacionais, juízes são líderes reativos, e não líderes que têm uma visão, não líderes que têm uma visão geracional e uma visão patriarcal. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: não seja um líder reativo. Diga assim: seja um líder guiado por uma visão. Porque o problema dos juízes é que os líderes se levantavam só para resolver problema. Os líderes se levantavam para resolver incêndios, para resolver emergências, e acabava aquele problema, aquela geração voltava a se desviar dos caminhos do Senhor. Então quando a gente começa a entender o livro de Juízes dessa forma, nós percebemos que o relativismo cultural é a maior evidência de um desalinhamento. Mas agora eu quero te fazer compreender, dentro da palavra de Deus, como que esse relativismo cultural aconteceu. Sabe por que é importante? Porque existe relativismo cultural acontecendo no nosso tempo. Existe relativismo cultural acontecendo dentro da igreja que você frequenta, na célula que você lidera. Quando nós aprendemos isso, nós temos que entender o que causa isso. E o que causou isso está explícito, e eu quero trazer essa abordagem como uma das tantas que são possíveis nesse tema, a partir de Juízes capítulo 2. Então abra comigo na tua Bíblia, Juízes capítulo 2. E nós vamos estar vendo, primeiramente, o versículo que o apóstolo Ricardo introduziu, o versículo 10. E no versículo 10 nós percebemos que a palavra de Deus afirma a origem desse tempo triste na história de Israel, quando foi liderada pelos juízes situacionais, para que Deus pudesse ter misericórdia e livrar o seu povo de males maiores. E diz assim em Juízes capítulo 2, versículo 10: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel.
Deus não é conhecido. Deus não é conhecido como o resultado de uma geração que não viveu escrava, uma geração que não viveu o exílio, uma geração que não precisou de fé para atravessar um mar, uma geração que não precisou de fé para se alimentar no deserto, uma geração que não entendeu a importância do clamor a Deus para derrubar muralhas de uma cidade, uma geração que nasceu quando estava tudo pronto, tudo conquistado, quando estava tudo em paz. Essa geração pôde conseguir viver a sua vida sem conhecer o verdadeiro Deus. Então, essa é a segunda etapa desse funil. Quando existe uma geração que não conhece a Deus, isso vai gerar o relativismo cultural. E na Bíblia, conhecer é uma palavra um pouco mais profunda do que o conhecer que nós temos em português. Quando nós temos em português a palavra conhecer, nós podemos dizer assim: eu conheço o Diego. Mas talvez você conheça o Diego das redes sociais, talvez você conheça o Diego de ouvir falar, talvez você conheça o Diego de ter cumprimentado rapidamente em algum momento, mas no pensamento hebraico isso não é conhecer. Conhecer no pensamento hebraico é ter uma relação íntima e particular. Conhecer para a palavra de Deus é estar familiarizado, é ter intimidade. Então quando fala que não conhece a Deus, não é que eles não conheciam nenhuma informação sobre Deus, não é que essa geração não sabia nada absolutamente sobre Deus, era uma geração que tinha informação sobre Deus, mas não tinha relacionamento com Deus. E quando nós entendemos isso, nós trazemos para o nosso tempo, naquilo que muitos filósofos e sociólogos têm dito, que nós estamos vivendo uma geração ou uma era pós-cristã. E o que é uma era pós-cristã? É uma era em que tem se percebido que as nações que eram majoritariamente cristãs, já não são mais cristãs praticantes. Então se diz sobre isso, que Deus precisa ser retirado dessa sociedade, porque Ele já não representa a maioria da sociedade. E quando nós aprendemos isso, nós podemos trazer o contexto que Nietzsche afirmou, e que foi produzido aqueles filmes da série Deus Não Está Morto. Você já viu aquele filme? E Nietzsche trouxe essa frase dizendo o seguinte: Deus está morto. E ele trouxe essa afirmação não sobre algo afrontando a pessoa de Deus ou a presença de Deus, mas ele teve sim, por meio dessa afirmação, uma perspectiva de que Deus estaria sendo retirado da sociedade, Deus sendo retirado das escolas, Deus sendo retirado dos projetos de governo, Deus sendo retirado das conversas sociais, dos ambientes de vida. Então, esse desconhecimento sobre Deus nós podemos traduzir como a morte de Deus. Eu coloquei essa morte entre aspas, para que você possa entender que precisamos nos preocuparmos, que dentro daquilo que o Senhor tem nos confiado como líderes, podem ter pessoas nas nossas células, que estão sendo informadas sobre Deus, mas na sua realidade pessoal e relacional, Deus ainda está morto, Deus ainda não é conhecido, Deus ainda não é de fato presente na sua realidade. Mas, vamos aprofundar um pouquinho mais. Tem muita coisa que a gente pode extrair desse contexto, mas eu gostaria de ser bem objetivo contigo aqui, e entender que quando o povo começou a não conhecer a Deus, isso não aconteceu do dia para a noite, mas foi resultado de algo que Juízes capítulo 2 nos revela que aconteceu anteriormente. Veja comigo de novo agora, Juízes 2:6, veja comigo Juízes 2:6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Diga comigo assim: cada um a sua herança. E isso eu estou chamando aqui como sendo um individualismo na sua vida, na sua busca a Deus. Nem sabia essa expressão que o apóstolo Ricardo iria trazer para nós e ministrar, da síndrome da minha vida. Quando cada pessoa deixou de se importar com o projeto de Deus para o seu povo e para a sua geração, e foi viver preocupado apenas com a sua herança, isso gerou naquela geração um desconhecimento de Deus, que gerou um relativismo cultural. Você está entendendo? Então, quando nós queremos combater
um desconhecimento de Deus ou a morte de Deus na nossa sociedade, não adianta pegar um megafone e dizer: Deus não está morto, Deus não está morto, Deus está vivo, Deus não está morto. Isso não resolve o problema. Sabe o que resolve o problema? Deixe de viver apenas para os seus interesses pessoais, deixe de viver apenas para a sua vida, tome a sua cruz e siga Jesus, e você vai encontrar um Deus que é vivo e poderoso e fiel para te transformar. Uau! Quando nós aprendemos isso, nós começamos a pensar como líderes, que não adianta eu sair enfrentando o relativismo cultural, discutindo com quem está formatado sem a presença de Deus e vivendo para os seus próprios interesses. Mas agora, por que esse povo viveu para os seus próprios interesses? Por que esse povo acabou vivendo algo tão diferente dos seus antepassados, que saíram agrupados em tribos, que se reuniam ao redor da tenda, do tabernáculo onde Deus se manifestava, que guerrearam conjuntamente para obter vitórias? Por que agora essa geração vivia cada um apenas para a sua herança? Eu gostaria de te ensinar hoje um novo alfabeto. Você quer aprender um novo alfabeto? Uma nova linguagem. E eu vou te ensinar as 4 primeiras letras desse novo alfabeto. Como é que é em português, pessoal? As 4 primeiras letras, como que é? A, B, C e D. Esse novo alfabeto é o alfabeto do crente. E o alfabeto do crente começa com 4 letras completamente diferentes daquilo que a gente aprende como sendo a ordem correta no português. Sabe como é que começa o alfabeto do crente? Diga assim comigo: O, B, D, C. Esse povo começou a viver os seus próprios interesses, porque ele se tornou um povo desobediente à palavra de Deus. Começou a ser um povo vendo a palavra de Deus parcialmente, com apenas aquilo que lhe importava, e aquilo que eram os seus desejos e os seus prazeres, e aquilo que a palavra de Deus falava que não era para a sua herança e para a sua comodidade, então a gente não precisa obedecer. Veja comigo o versículo 16 de Juízes capítulo 2, que diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam, mas eles não obedeceram aos seus juízes, ao contrário dos seus antepassados da geração anterior. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham dado. Qual é que era esse caminho, gente? O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que tem sido classificado desde a década de 90, mas já remonta alguns anos antes, como sendo a pós-modernidade. Eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão, pós-modernidade. E na pós-modernidade existe um culto ao indivíduo, existe uma personalização de todas as coisas que se faz, e a busca de cada um é por originalidade. Então, nas redes sociais, na vida comum, nas vestimentas, na linguagem, as pessoas que querem crescer, querem ter originalidade, querem ser pessoas em que a sua individualidade é destacada. E o que isso causa na nossa geração? Um rompimento com as tradições, um rompimento com aquilo que os antepassados trouxeram como verdade. Afinal de contas, não está na moda mais obedecer padrões, não está na moda mais seguir e honrar preceitos, não está na moda mais conhecer a história. Agora eu preciso começar do zero. E sempre que a gente começa do zero, nós começamos no prejuízo, porque Deus já tem feito tanta coisa, Deus já tem revelado tanta coisa, que quando nós entendemos isso, nós precisamos conceber de que vai chegando por fundo desse funil, quem causa esse individualismo é uma cultura de desobediência. Você tem percebido no nosso meio, no nosso tempo, uma cultura de desobediência? Uma cultura de que os pais obedecem os filhos, uma cultura em que os professores têm que obedecer os alunos, porque nós estamos imersos no reflexo de um desalinhamento geracional. Mas agora,
nós não temos que virar líderes autoritários que vão pegar alguma ameaça e vão dizer aos seus liderados: vocês precisam me obedecer, porque é isso que vai causar o alinhamento geracional nas suas vidas. Assim foram os juízes, e a palavra já nos assusta, termos líderes que são nossos juízes. Você já pensou chamar o teu líder de célula de juiz? Você já pensou chamar o teu pastor de juiz? Esse é o nosso juiz. Isso não é algo relacional, isso é algo que assusta, que amedronta. Então, quando o juiz morria, todo mundo dizia: ufa, agora nós podemos fazer de volta aquilo que nós queremos fazer. Então, uma liderança que alinha as gerações não é uma liderança autoritária, mas existe o problema da desobediência. E agora nós vamos chegar na chave principal que eu identifico no livro de Juízes para o alinhamento geracional. Veja comigo Juízes capítulo 2, versículo 6. Juízes capítulo 2, versículo 6, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim: o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as suas grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Perceba a diferença, na NVI está traduzido como líderes, mas eu gostaria de você entender que no original hebraico essa palavra é distinta da palavra juízes. Está dizendo ali que enquanto o povo viveu nos dias de Josué, e enquanto o povo viveu nos dias dos anciãos, eles viveram uma cultura de obediência à palavra de Deus e viveram o alinhamento geracional. Diga assim comigo: nós precisamos de líderes geracionais. E aí nós recaímos no grande problema do livro de Juízes, no fundo desse funil, que se chama orfandade. Os seus líderes não eram pais, os seus líderes não eram mais anciãos, os seus líderes agora não tinham uma relação afetiva, não tinham um pensamento e uma preocupação de amor, não tinham uma conexão geracional com eles. Os seus líderes eram apenas governantes. E por causa disso, aquela geração vivia com o que eu estou chamando de uma visão unigeracional. Ou seja, cada juiz ao seu tempo, no seu governo, naquilo que Deus lhe levantava, cumpria a sua missão e não se preocupava em estabelecer algo que perdurasse as próximas gerações. E agora vamos resumir tudo isso para você ter bem claro na tua mente. Eu fiz uma tabela com todos esses atributos que causaram um desalinhamento geracional. Primeiro, lá em cima, diga assim comigo: relativismo cultural. Segundo, diga assim comigo: a morte de Deus. Terceiro, repita comigo: individualismo. Quarto, mais profundo ainda, desobediência. E por último, agora, o maior problema que causa o desalinhamento geracional se chama orfandade. Então, se nós quisermos causar um alinhamento mediante esse estudo no livro de Juízes, o que nós precisamos ser ativos como igreja? Atacar o oposto. Então, o que vai causar alinhamento agora de baixo para cima? Primeiro, diga assim comigo: paternidade. Segundo, obediência. Terceiro, visão de reino, não apenas dos seus próprios interesses, mas daquilo que é comum aos projetos de Deus. Diga assim comigo: quarto lugar, Deus ser conhecido. E por último, nós vamos transbordar esse funil com uma cosmovisão bíblica. Logicamente, Deus já tem preparado muitos homens. Estamos diante de alguns desses hoje aqui nessa conferência, que já entenderam isso, que vem de uma geração anterior, que já estão formados e capacitados para estabelecer o reino numa cosmovisão bíblica e trazer Deus presente nas esferas da sociedade. E um deles é o nosso apóstolo Ricardo Wagner, que Deus tem levantado com grande expectativa para contribuir para a transformação da nossa nação. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que existe agora um funil do alinhamento geracional. E nesse funil de alinhamento geracional, deixa eu te dizer, é importante nós falarmos de cosmovisão bíblica para todos que pudermos, é muito importante.
É importante nós anunciarmos que Deus existe, é real e seja conhecido para todas as pessoas que nós pudermos. É muito importante. É importante nós termos uma visão de reino, de conquista dos 7 montes, de adentrar a sociedade com a palavra de Deus e com os conceitos de Deus. É muito importante. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não alinha uma geração. Isso resolve o problema situacional do nosso tempo, por pessoas de alinhamento geracional, aquilo que Deus tem chamado, que agora vão estar trazendo um novo tempo de Deus para o nosso tempo. Você sabe o que alinha uma geração? É nós nos preocuparmos com a parte mais profunda desse funil: obediência à palavra de Deus e paternidade. Quando nós nos preocuparmos com isso, nós vamos automaticamente gerar uma nova geração que vai estabelecer o reino, uma nova geração que vai carregar a presença de Deus e uma nova geração que vai estabelecer uma cosmovisão bíblica para a nossa sociedade. Mas se nós não nos preocuparmos com isso, Deus está para fazer algo tão grande na nação brasileira, de transformação e de estabelecimento do seu governo, dos seus princípios, na nossa geração, que pode se perder daqui a 30 ou 40 anos. Se nós não atentarmos para a obediência à palavra de Deus, a paternidade baseada numa visão não unigeracional, mas uma visão multigeracional. E eu quero finalizar essa ministração. Poderíamos aprofundar ainda mais no livro de Juízes, é muito rico esse assunto. Deus tentou intervir, Deus tentou colocar povos para que eles pudessem aprender a guerrear, para que eles se mantivessem ativos, para que eles se mantivessem lembrando de Deus, mas isso não alinhou aquela geração. Deus levantou juízes com uma cosmovisão bíblica, mas isso não alinhou aquela geração. Deus levantou pessoas que conheciam a Deus, que mudaram, que venceram guerras, mas o tempo passou e aquela geração não foi alinhada, e depois Deus teve que levantar outro indivíduo, porque a geração continuou afastada dele. Então, quando nós aprendemos isso, eu quero fazer um contraponto com aquilo que Jesus estabeleceu. Em Juízes capítulo 2, versículo 2, o anjo do Senhor visitou o povo de Israel e ele disse a seguinte pergunta para eles: por que vocês não me obedeceram? Você já pensou, se você quisesse ter uma experiência gloriosa com Deus, de um anjo te visitar e trazer uma mensagem de Deus? Você quer ter uma experiência como essa ao longo da tua vida? Experiências sobrenaturais com Deus? Você já pensou isso? Então você está lá buscando uma experiência, chega um anjo diante de ti, ele senta do teu lado e diz o seguinte: eu tenho uma mensagem de Deus para você. Por que você não me obedeceu? Por que você não cumpriu o que eu tinha para a tua vida? Por que você não deu ouvidos? E agora eu quero fazer uma conexão aqui, que obedecer no pensamento hebraico é dar ouvidos. Obedecer não é simplesmente fazer algo que se mandou. Obedecer é entender uma palavra e reagir a essa palavra e ser fiel a essa palavra. Só obedece quem tem uma visão, quem tem uma paternidade, que trouxe visão daquilo que Deus revelou. Muitas vezes, para trazer uma mudança, o próprio Deus teve que se revelar diretamente a alguns indivíduos, mas esse não é o normal de Deus. O normal de Deus é fazer com que os pais ensinem os filhos, e podemos falar sobre pais naturais, como sobre pais espirituais. Então, casualmente, quando Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria uma descendência frutífera e abençoada, sabe quando que foi? Foi no dia que Deus disse assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, leve à região de Moriá e sacrifique ele para mim como holocausto. E Abraão foi lá, num dos episódios mais comoventes da palavra de Deus. Eu sou meio durão de emoções, depois que eu fiquei pai eu fiquei mais mole. Mas foi o único texto bíblico que eu chorei de pingar lágrimas em cima das páginas da Bíblia. Quando aquele menino disse assim: papai, a lenha está aqui as coisas para fazer o holocausto, mas cadê o cordeiro? Então Abraão é fiel à palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, tem toda aquela provisão, aquele milagre que você conhece. E quando termina essa situação, Deus diz assim para ele, por meio da sua descendência, em Gênesis 22, 18: todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. Depois, quando Josué assume a liderança do povo de Israel, Josué
também visitado pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E Deus diz assim em Josué capítulo 1, versículo 7: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Perceba que Abraão começou, Deus se revelou a ele. Quando Josué continuou, Deus lembrou a ele: obedeça aquilo que eu já te revelei por meio da geração anterior. Uau, isso é muito importante. E quando nós aprendemos isso, nós vamos para as palavras do Senhor Jesus, na situação em que ele seria assunto aos céus e não mais seria visto em forma humana no nosso meio. E muitas pessoas e pastores e líderes conhecem esse versículo de cor, quando diz assim a palavra de Deus: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E o que normalmente nós aprendemos nesse versículo? Ensinando-lhes tudo o que eu lhes ordenei. É isso que está escrito na palavra de Deus, gente? Não é isso que está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus: ensinando-lhes a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Muitos de nós temos feito discípulos, achando que fazer discípulos é ensinar o que nós sabemos de Deus, sem se preocupar se essa pessoa está obedecendo ou não. Tive algumas experiências recentes em conhecer algo que Deus está fazendo em vários lugares ao redor da nossa nação, em igrejas que têm sido expoentes da nossa nação. E em uma dessas experiências, eu me deparei com uma situação muito intrigante, em que eu vi pessoas novas convertidas orando tão fervorosamente a Jesus, mas novas convertidas mesmo, publicamente, que no final daquela reunião eu perguntei para os líderes, e eles disseram assim: nós não batizamos nenhuma pessoa que nós não tenhamos acompanhado, ensinado a orar, ensinado a ler a Bíblia, orado junto com elas, discipulado elas, feito elas entenderem quem Deus é e que tenham tido uma experiência com Deus. Naquele momento eu fiquei muito constrangido. Deus me constrangeu muito, porque muitas vezes nós nos preocupamos em ensinar, mas não nos preocupamos em trazer o discipulado para a esfera mais pessoal e perceber se esse ensino está de fato sendo praticado. E Jesus não nos mandou ensinar apenas, Jesus nos mandou ensinar a obedecer. E quando nós percebemos isso, eu quero te dizer uma afirmação tão importante da palavra de Deus hoje aqui, que gira em torno da seguinte pergunta: como Jesus preparou a obediência por meio da liderança geracional? Pergunta aí para o teu irmão aí, diga assim para ele: como Jesus preparou a obediência por meio da liderança geracional? Entenda comigo que até Jesus chegar, a visão que as pessoas tinham de um líder era a mesma que de juízes. Era uma visão situacional, era uma visão de um governante, era uma visão de alguém que se destacava e queria resolver o meu problema. E as pessoas têm isso em mente até hoje. Alguém que vai se destacar e resolver o meu problema. Como Jesus se transformou de um líder situacional em um líder geracional? Como Jesus se transformou de alguém visto como um juiz ou um profeta para alguém que contagiou as gerações e gerações e gerações e mudou a história do mundo após a sua existência? Jesus, ele entendeu algo muito importante, que hoje eu quero compartilhar contigo. Sabe quem é que naturalmente vai ter o princípio de obediência num relacionamento? Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. A relação natural para causar obediência àquilo que Deus tem feito é a relação de paternidade. Então Jesus de alguma forma teve que mudar a paternidade, a liderança dele para um viés de paternidade. E eu tive a experiência, como o pastor Riva aqui anunciou, de ser papai no último ano. Setembro de 2021, o pequeno Levi nasceu. Está na primeira conferência ali, ó. E quando nós temos uma experiência nova como essa, começamos a nos perguntar: como eu vou fazer para ser um bom pai? Como eu vou fazer para mudar? Como eu vou fazer para servir? Como eu vou fazer para fazer o meu papel bem feito? Então a minha esposa precisou fazer o parto na modalidade de cesárea, e eu estava acompanhando ela e o nosso filho,
E agora ele começou a chorar no quarto. E ele tinha feito algumas coisas um pouquinho fedorentinhas nas suas fraldas. E eu chamei a enfermeira. E eu disse assim, e agora? Daí ela disse, o senhor tem que trocar. Daí eu disse, mas tu poderia me ensinar? E ela disse, o senhor nunca trocou uma criança? Eu disse, não, até hoje eu nunca troquei uma criança. Então ela disse, eu vou lhe ensinar uma vez. E depois é o senhor que tem que fazer. Eu, tá bom. E aquela mulher trocou aquela criança em 5 segundos e foi embora. E eu fiquei tentando olhar no slow motion como é que eram os processos, o adesivo, a perninha, o jeitinho. Mas depois de algumas horas eu tive que aprender. E tive essa experiência de trocar a primeira fralda do meu filho. Tive essa experiência de dar o primeiro banho do meu filho. Então eu lembro daquilo que Jesus fez em João capítulo 13. Veja comigo. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus respondeu, se eu não lavar vocês, você não terá parte comigo. Eu dei o exemplo para que façam como eu lhe fiz. Gente, sabe quando que o lava-pés aconteceu? Quando Jesus sabia da sua maior autoridade, do seu maior status. Nós hoje estamos numa geração que quer status, quer seguidores, quer autoridade, quer lugar de fala, quer ter direitos. Sabe quando que Jesus fez essa cena do lava-pés? Jesus fez essa cena quando os seus discípulos, segundo Lucas relata, estavam discutindo sobre quem seria o maior. Então nós estamos vivendo num tempo que as pessoas querem saber quem vai ser o maior, quem vai ter mais fama, quem vai ter mais destaque. E nesse mesmo sentido, Jesus, na minha opinião, transicionou completamente uma liderança situacional para uma liderança multigeracional, ao nos ensinarmos um novo uso para esse pequeno objeto. Eu não tenho nada contra muitos usos que se fazem para uma toalha. Essa toalha é uma toalha que pode ser usada para secar as mãos, o rosto, para limpar alguma coisa, para secar o suor durante uma pregação, que graças a Deus, depois de 15 anos, a gente tem uma conferência que não está suando. E muitos pregadores têm usado indevidamente a toalha, como símbolo de status, como símbolo de poder, como símbolo de unção, como símbolo de estar atraindo as pessoas para si mesmos. Mas Jesus nos ensinou o seguinte, e eu gostaria de terminar essa ministração com essa frase, se eu puder que você fique marcado essa frase. Jesus nos disse, tire a sua capa e pegue uma toalha. Talvez alguém da nova geração vai dizer assim, pastor está pagando vale. Que ridículo que ele ficou. É assim que Jesus me ensinou. Você quer exercer paternidade? Então, sirva a próxima geração, lavando as suas impurezas, causando conhecimento de Deus e demonstrando pelo teu exemplo, pela tua humildade, pela tua obediência, que você fará a diferença no reino de Deus nessa terra. Deus te abençoe demais. Deus libere graça sobre a tua vida nesses dias. Deus te faça entender novos ciclos na tua vida a partir de hoje. Obrigado, gente.